Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã de domingo, mais uma escola bíblica dominical. Segunda escola bíblica dominical, em que infelizmente nossas igrejas ainda precisam permanecer de portas fechadas. Nós estamos fazendo isso para proteger você, tá bom? Nós estamos fazendo isso para evitar aglomerações, porque é necessário nesse momento do nosso país nós continuarmos a conter este vírus, de correr. Então nós vamos fazer assim, graças ao nosso Deus pela tecnologia, e graças a Deus nós podemos chegar até sua casa nesse domingo de manhã, para trazer para você consolo, conforto da palavra de Deus para nós, tá certo? Vamos começar então nossa escola bíblica dominical. Queria ler com os irmãos o Salmo de número 1. Abra sua Bíblia aí na sua casa, desligue seus celulares, não se distraia, não se distraia com qualquer coisa, preste muita atenção aqui com solenidade, como se você estivesse na igreja. Estamos unidos em Cristo, cada um nas suas casas, como igreja do Senhor. Ainda não podemos estar juntos neste prédio, mas podemos estar juntos em espírito e em verdade. Então abra sua Bíblia, vamos ler um texto da palavra de Deus, Salmo de número 1, vamos ler, acompanhe então a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo nos chama a atenção. Se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Como nós falamos na quarta-feira, a gente deve voltar a ter essa prática de meditação na palavra todos os dias. E o Senhor nos promete que nós seremos então bem-sucedidos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus em mais esta manhã. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado e nos protegido. Ó Senhor, obrigado por este domingo, por mais essa escola bíblica dominical, onde nós podemos estar juntos, ó Pai, mesmo virtualmente, mas sendo alimentados pela Tua santa palavra. Senhor Deus, guarde a Tua igreja, guarde os nossos irmãos, e que possamos, ó Deus, de verdade, nos aprofundar nas Tuas sagradas Escrituras, meditar nela, ó Deus, com mais afinco, com mais coragem, com mais tempo, com mais dedicação. E assim como o Salmo 1 diz, ó Deus, que nós possamos ser bem-sucedidos em nome do Senhor, ó Deus. Fica conosco hoje, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar um cântico agora. Eu peço que você cante com a gente esse cântico, que você aí mesmo na sua casa não tenha vergonha, cante ao Senhor. Vamos louvar juntos com mais esse cântico espiritual. Oh
Amém. Que Deus possa nos abençoar. Não é verdade, irmãos? Queridos, nós estamos na escola dominical e pela graça de Deus aqui a superintendência da escola dominical nos ajudou e preparou também os aniversariantes da manhã, né? Que bom que eles continuam o seu trabalho e continuam servindo ao Senhor dessa forma. Então nós vamos ver agora quem são os aniversariantes da semana. Você não vai poder dar um abraço nele, tá bom? Mas você pode mandar um abraço aí pelo WhatsApp. Por favor, liga para essas pessoas, mande um abraço e que eles possam se sentir amadas mesmo distantes, tá bom? Vamos ver então os aniversariantes da semana. Muito bem, parabéns a todos aí que fizeram aniversário, que Deus possa abençoar muito a sua vida, e que logo mais a gente possa se rever para dar um abraço de verdade aí com bastante força, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Queridos, vamos ter então a nossa aula de escola dominical, vamos ter também uma aula para os adultos e uma aula para as crianças. Então, na sequência vai ter a aula para as crianças, tá? Então vamos partir para a aula dos adultos. Preste muita atenção, todos em casa, não deixe as crianças saírem correndo, porque logo depois nós vamos ter uma aula para as crianças, tá bom? Que Deus abençoe, um bom domingo a todos. Vou chamar o pastor Nelson, que vai trazer mais essa aula para a gente, tá bom? Deus abençoe, até mais. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Muito bom estarmos podendo nos comunicar, podendo manter viva a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor não é aqui na rua Copacabana 207, mas a Igreja do Senhor está onde você está. Você é a Igreja do Senhor. Aqui é o templo, aqui é o lugar onde nós nos reunimos, mas a Igreja do Senhor somos nós. E estamos aqui, portanto, em mais uma EBD. E hoje queria tratar um assunto, aproveitando todo esse contexto que estamos vivendo, tratar um assunto que é muito importante e que muitos têm dúvida. Às vezes mesmo nós, mesmo você, membro da igreja, pode ter dúvida com respeito a este tema. É um tema muito polêmico. Geralmente não, mas sempre estudamos lá na nossa classe de EBD, na preparação dos novos membros ou daqueles que já passaram por essa classe, mas por vezes vão estudar novamente. Mas o assunto que nós vamos tratar é acerca do livre-arbítrio. É um tema diferente, é um tema que não é tão comum, geralmente é muito polêmico, mas vale a pena nós estudarmos acerca disso à luz da palavra de Deus. Então, se nós fôssemos perguntar se você acredita que o homem tem livre-arbítrio, eu creio que a maioria provavelmente ia defender que sim. Nós ouvimos sobre isso todos os dias, com cristãos que às vezes já são maduros, mas na visão deles, o homem possui o livre-arbítrio. E nós gostaríamos de tratar sobre esse assunto à luz da Bíblia. Muito bem, nós sabemos que aconteceu a queda, né? Na criação nós sabemos que o homem foi criado por Deus, foi formado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Somente ao homem Deus dotou de senso de justiça, de inteligência moral, de santidade e outras qualidades provenientes tão somente do Criador. Deus também concedeu ao homem domínio sobre toda a criação. Tudo isso está lá em Gênesis capítulo 1, nós encontramos todas essas informações. Deus criou o homem e mulher, alma vivente, significa que o homem é um ser de dupla natureza,
né? Tem corpo corruptível e alma incorruptível. E Deus dotou o homem, portanto, dessa imortalidade. O homem não era para morrer. De certa forma, isso é uma verdade. O homem, ele tem uma alma eterna, uma alma que não perece, mas é permanente. No período da criação, naqueles dias, o homem vivia em plena comunhão contínua com Deus. Sabemos que eles ouviam a voz do Senhor no transcorrer, no findar do dia, no cair da tarde. A Bíblia diz que na viração do dia eles ouviam a voz do Senhor. Após a criação, após criá-los, Deus os abençoou, ordenou que fossem fecundos, que se multiplicassem e enchessem a terra. Do primeiro casal veio toda a raça humana. E o que nós entendemos é que naquele contexto, e somente nesse contexto, o homem desfrutava de total livre-arbítrio. O homem tinha livre escolha. Ele podia inclusive pecar ou não. Pecar significava desobedecer a Deus com respeito à árvore que estava ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem poderia pecar ou não, ele tinha essa escolha naquele momento. Mas entendemos que após a queda, essa condição do homem, esse livre-arbítrio ficou comprometido. Nós entendemos que após a queda, o homem perdeu com isso também o livre-arbítrio, essa liberdade total, completa de escolher. E nós queremos mostrar isso à luz de alguns exemplos. Vamos ver, primeiramente, exemplos assim que seriam fortes até, porque são pessoas que, se alguém naquele contexto deles fosse ter um livre-arbítrio, seriam essas pessoas. Um deles que nós vamos tratar é o faraó, que era a autoridade máxima naqueles dias no mundo antigo. Era tido como um verdadeiro Deus, e era assim que ele era tratado, era assim que ele era visto. Mas nós vemos que, com respeito ao próprio faraó, o Senhor começa a revelar, a mostrar através da vida dele todo esse comprometimento no que diz respeito à autoridade do homem quanto às suas escolhas, quanto às suas decisões. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 7. Vocês podem abrir aí, Êxodo, capítulo 7, versículos 3 e 4. Sabemos que nesse contexto é quando Moisés está se apresentando a Faraó, já estava tendo contato com o Faraó, e aqui o Senhor então diz a Moisés, orienta a Moisés o que vai acontecer de todo esse diálogo. No capítulo 7, então, começa assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Essa é uma relação que o Senhor está mostrando para Moisés entender. Versículo 2: tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Mas atentem agora nos versos 3 e 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Vejam que Deus já está antecipando para Moisés o que ele faria. A vontade de Faraó nós não encontramos nesse momento. A disposição de Faraó, o livre-arbítrio de Faraó, a autoridade, o poder de Faraó, simplesmente é colocado de lado. O Senhor diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Faraó não tem como escolher a decisão que ele vai tomar, porque nesse contexto Deus já está dizendo o que ele vai fazer no coração de Faraó.
Vemos ainda nos versos 13 desse mesmo capítulo o seguinte: o Senhor diz ainda lá: todavia o coração de Faraó se endureceu, ou melhor, dizendo, relatando o que aconteceu. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Não era escolha de Faraó, era o Senhor que estava dizendo, é assim que ele vai agir. Se Faraó tivesse o livre-arbítrio, poderia ser diferente, mas não foi. Também, além disso, no capítulo 8, no verso 19, também trata essa realidade. No capítulo 8, verso 19, diz assim o Faraó sobre os magos, sobre tudo que estava acontecendo. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Era a terceira praga, a praga dos piolhos. Os magos estão dizendo para Faraó que isso que estava acontecendo era o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó endureceu. E esse se endureceu, na verdade, é porque estava sendo endurecido. Faraó não tinha o domínio, e é isso que o texto que os textos vão nos mostrando. Faraó não tinha o domínio do coração. Nós acharmos que os homens têm o domínio pleno sobre a sua vontade, sobre as suas disposições, é ignorar o poder de Deus quanto a isso, como nós estamos vendo aqui, assistindo na vida de Faraó. Ainda no capítulo 8, mesmo no versículo 32, também já era a quarta praga, a praga das moscas, e o Senhor também agiu da mesma forma, e relata aqui o seguinte, Moisés, no verso 32, mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. O coração de Faraó, na verdade, estava sendo manipulado por Deus, estava sendo dirigido pelo Senhor, ainda que ele não entendesse isso. Se nós fôssemos perguntar para Faraó: escuta, Faraó, por que você deixa ou não deixa? Ele diria: sou eu que estou decidindo. Mas nós sabemos pela palavra que quem estava decidindo, na verdade, era o Senhor. No capítulo 9, também de Êxodo, versículo 7, diz o seguinte: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Aqui era a quinta praga, a peste nos animais. Continua o verso: porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Tudo estava acontecendo, Faraó sendo advertido, no entanto ele continuava com seu coração endurecido pelo Senhor. Como nós lembrando aqui no capítulo 7, verso 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Era o Senhor que estava tratando destas coisas, era o Senhor que estava agindo na vida do Faraó. Ainda nesse mesmo capítulo 9, no versículo 12, diz assim, continuando, agora é a sexta praga das úlceras, diz o verso 12, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O coração de Faraó estava nas mãos de Deus. Versículo 15 e 16 desse mesmo versículo diz o seguinte ainda, é a praga da chuva de pedras, mas o Senhor está aqui dizendo a Moisés, pois já eu poderia ter, capítulo 9, versículo 15 e 16, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso hei-te mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ou seja, Deus disse para ele, eu mantenho ainda você vivo, porque eu tenho um plano sobre a sua vida, para que o meu nome seja manifestado por toda a terra. O Senhor estava trabalhando, o Senhor estava atuando, agindo no coração de Faraó. Portanto, nos versículos 34 e 35, ainda do capítulo 9, diz o seguinte, aqui ainda
dentro da praga da chuva de pedras. Diz aqui o seguinte, versos 34 e 35 do capítulo 9. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim faraó, presta atenção, de coração endurecido, o Senhor endurecia, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Onde está o livre-arbítrio desse homem? Onde está o poder dele de ação, de decisão, de fato? No capítulo 10, versos 1 e 2, a praga dos gafanhotos, disse o Senhor a Moisés, diz aqui o verso 1, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de Israel, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Que livre-arbítrio nós encontramos na vida desse homem poderoso, que é mantido vivo, que é mantido ainda no poder, porque Deus tem um propósito, porque Deus tem um plano na vida dele. Os oficiais não entendiam o endurecimento desse homem. Se fôssemos, como eu disse, já perguntar para ele por que ele ainda não deixou o povo sair, Faraó bateria no peito, certamente diria, porque eu não quero, porque eu não quis. Mal sabia ele, como nós sabemos pela palavra, que o seu coração estava sendo endurecido pelo Senhor. Seus oficiais não compreendiam, porque a atitude de Faraó não era compreensível. O versículo 7 do capítulo 10 diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Não era coerente o que estava acontecendo. Se os oficiais pudessem olhar a ação de Deus no coração do faraó, eles teriam entendido plenamente, e entendido por que Faraó não deixava ir o povo. Portanto, nós vemos aqui na vida de Faraó, nós encontramos um exemplo claro de que o homem não tem livre arbítrio. O Senhor tem autoridade sobre o coração do homem. Isso não significa que Ele não permite nós fazermos as nossas escolhas. Isso não significa que nós sejamos marionetes, que fazemos porque é assim mesmo, não. Nós temos a nossa responsabilidade, mas defender que o homem tem livre-arbítrio é ir além do que a Bíblia nos ensina. Mas vamos ver ainda outro exemplo. Temos aqui o exemplo de Senaqueribe. Senaqueribe, o grande Senaqueribe. Podemos ver um dos textos que fala sobre ele, se encontra lá em Isaías, capítulo 37. Encontramos também outros textos no livro de Reis, que trata sobre ele, mas vamos ver aqui no capítulo 37 do profeta Isaías, 37. O relato é conhecido, eu creio que é conhecido. É quando o exército da Síria, que estava em ascensão, dominando todos os povos que eles avançavam contra, eles estavam vencendo, eles estavam se sobrepondo a todas as nações, nações poderosas, reis poderosos, tinham sido subjugados pelo rei da Síria. E ele vinha avançando sobre todos os povos, até que chegou finalmente a Israel, e chegou então a Jerusalém, e ele cercou Jerusalém. Ele cercou a cidade, e aí o seu oficial ia lá,
cidade cercada, mas eles não conseguiam tomar, porque Jerusalém era uma fortaleza. Eles não conseguiam tomar de imediato. Então a ideia é que eles conseguissem fazer com que o rei Ezequias se rendesse e se entregasse, abrisse os portões para eles entrarem. Essa era a ideia. O convencimento que vinha, a palavra de convencimento por parte do oficial de Senaqueribe era que eles percebessem que não tinha solução, não tinha jeito, outros povos muito maiores foram subjugados e eles também seriam. Então por que resistir? Por que não se entregar? Essa era a palavra deles. E vemos que quando Isaías, quando essa palavra, essa afronta do oficial chegou até Ezequias, Ezequias buscou ao Senhor e colocou diante dele essa causa. Clamou ao Senhor que os socorresse. E o Senhor então deu uma resposta para ele, né? E essa resposta nós podemos ver a partir do verso 21, né? Quando o profeta vai e conforta Ezequias com a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui a partir do verso 22, diz assim: esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, de Senaqueribe. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, como dizendo: a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Senaqueribe estava cheio de moral. Senaqueribe estava se sentindo o mais poderoso pelas vitórias que ele tinha tido, pelas estratégias de guerra que ele tinha, pelo seu exército numeroso. Mas aí então vem a palavra do profeta acerca de tudo isso que o rei Senaqueribe havia feito. No versículo, primeiro nós vemos que o Senaqueribe, ele atribuía a ele todas as coisas que fez. A partir do verso 24, diz assim: por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi, primeira pessoa, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Primeira pessoa, deitarei abaixo os seus altos cedros, os seus ciprestes escolhidos. Primeira pessoa, chegarei ao seu mais alto cimo, ao denso e fértil pomar. Primeira pessoa, cavei. Primeira pessoa, e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios. Ele era o tal, ele fez tudo isso, ele decidiu isso. Mas aí no verso 26 vem o seguinte: o que estava por trás de tudo isso que ele fazia? E o profeta diz assim, palavra do Senhor: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Acaso, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Para Senaqueribe era ele que realizava, era ele que decidia, era ele que estava no seu arbítrio realizando todas estas coisas, e ele não sabia que Deus é que estava realizando estas coisas por intermédio dele. Mas agora ele se colocou numa posição difícil. Ele agora está afrontando o Deus de Israel. E agora vai ficar evidente que ele não tem livre-arbítrio, coisa nenhuma.
que as suas decisões, que os seus planos, que tudo aquilo que ele confia não vai assegurar a ele o resultado que ele quer. Versículo 34 diz assim: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Você não tem arbítrio, você não tem autoridade, você não tem poder, você pode pensar, mas você não vai entrar nesta cidade. E aí, simples, assim diz o verso 36: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se por Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Seus planos, suas decisões, suas escolhas barradas por Deus. E até aquilo que ele fez, na verdade, ele só fez porque o Senhor o conduziu a tudo isto, enquanto disciplinava os povos. Que livre-arbítrio tem Senaqueribe? Outro exemplo, que também é muito forte para nós entendermos a questão do livre-arbítrio, se encontra em um outro homem poderoso que a Bíblia descreve, que a Bíblia relata, fala sobre ele, que é Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós conhecemos bem a história, ele escravizou o povo de Israel. Sabemos que ele tomou a Israel, tomou a Jerusalém e levou todos os príncipes, todos aqueles que ele quis, ele levou como escravo para o exílio, para a terra de Babilônia. Se nós perguntássemos para ele, ou para qualquer judeu naquela época, quem foi que levou os judeus como escravos, os judeus mesmo diriam: é Nabucodonosor. E se perguntasse para Nabucodonosor, ele diria: fui eu que quis trazer eles. É assim que os homens avaliam suas atitudes, as suas obras. Mas vejam que interessante, no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 4, nós vemos aqui, Jeremias está encaminhando aqui as palavras numa carta lá para o povo que está exilado. E aqui no verso 4 do capítulo 29, diz assim, Jeremias falando para eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou os exilados para a Babilônia, diz as Escrituras, não foi Nabucodonosor. Foi o Senhor quem decidiu isso. Foi o Senhor quem planejou isso. Ainda que Nabucodonosor podia afirmar até a última letra que era ele que resolvia, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que foi o Senhor quem decidiu estas coisas. E Nabucodonosor, ele é apenas um instrumento, ele foi o meio pelo qual Deus realizou a sua obra. Vemos ainda no versículo 7, texto também, que é conhecido esse verso, quando exorta o povo lá que está exilado, diz assim o profeta Jeremias: procurai a paz, é o Senhor quem diz, através do profeta Jeremias, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Não foi Nabucodonosor que decidiu trazer vocês para cá, fui eu. A palavra de Deus é simples e nos ensina. Nabucodonosor podia também defender que era ele, todos podiam dizer que era ele, mas a Bíblia diz que não, que foi o Senhor. Nabucodonosor foi usado por Deus. Ele podia até pensar que era ele quem decidia, que era ele quem resolvia, que era ele que com o seu livre-arbítrio fazia o que fazia, mas a Bíblia diz que não.
No capítulo 51 de Jeremias, versículo 20, o Senhor diz o seguinte: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra, por meio de ti despedacei nações e destruí reis. O Senhor fazia obra através dele. Para Nabucodonosor era ele que decidia: vou avançar contra esta nação, vou avançar contra aquela nação. Eu no meu livre-arbítrio resolvi que vou avançar contra aquele. E ele não sabia que não tem livre-arbítrio nenhum, mas que era o Senhor quem dirigia e que ele era apenas um martelo. O martelo não decide sobre que prego ele vai cair. Quem decide é aquele que o tem nas mãos. A não ser que nós achemos que martelo tem livre-arbítrio. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas. Por meio de ti despedacei nações, destruí reis. E continua: por meio de ti, no 21, despedacei o cavalo, o cavaleiro. Por meio de ti, homem e mulher, por meio de ti. O Senhor é que é o arquiteto, é que é o realizador. Nabucodonosor devia também crer no livre-arbítrio e devia pensar: não, fui eu que decidi isso, foi eu que resolvi isso. A Bíblia diz ao contrário. Ele se engrandeceu. Nabucodonosor, é interessante, os instrumentos de Deus que Deus usa, eles pensam que eles que são os que realizam. As pessoas pensam que são elas que têm o arbítrio para decidir, a liberdade para decidir, e não sabem quem é Deus. Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel 4, versículo 30, vemos aqui o pensamento de Nabucodonosor. É o pensamento de muita gente: mas você tem o livre-arbítrio. Não defenda isso à luz da Bíblia, que não vai ser possível. Você tem a responsabilidade, sim. Deus permite que você faça a escolha e colha os frutos da sua escolha, sim. Mas afirmar que você tem o livre-arbítrio é ir longe demais. E esse é o ponto. Nabucodonosor também pensava assim. Versículo 30, podemos ler até o 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, ele estava dizendo, Nabucodonosor falando, talvez consigo mesmo, com alguém: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele era o tal. Ele tinha liberdade total, livre-arbítrio, e ponha mais palavras que quiser nisso. Essa era a visão dele sobre ele. Mas ele foi humilhado. Ele foi humilhado e descobriu uma coisa que muita gente ainda não descobriu e continua defendendo que possui livre-arbítrio. Ele descobriu que ele não tinha. Daniel 4, versículos 31 em diante diz o seguinte: ele estava lá dizendo que era ele, tudo que fez, que decidia. Diz o verso 30 e, como eu disse, o verso 31 em diante: falava ainda ao rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor foi humilhado, virou bicho, perdeu o juízo.
Mas presta atenção nos versos 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha o que ele concluiu: todos os moradores da terra, os reis inclusive, todos os moradores da terra, você também, são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Cadê o livre-arbítrio? Não encontramos o livre-arbítrio na vida desses homens. Tiveram seus momentos de escolhas? Tiveram. E Deus permitiu que eles fizessem essa escolha ou aquela, como permite que você na sua vida faça as suas escolhas, tome decisões. Deus pode permitir. E você vai colher o fruto bom ou não das decisões que você toma. Mas livre-arbítrio, aí é exagerar. Vejam ainda alguns textos aqui, Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1. Diz aqui o sábio: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós podemos fazer planos, mas o que vai acontecer, o que vai produzir, é obra de Deus. Vemos ainda no mesmo capítulo 16, aliás, vemos ainda em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, diz assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Isso é o coração do rei. Quando você às vezes pensa que está exercendo o seu livre-arbítrio, pode ser que o Senhor é que está inclinando o seu coração ali. Dizer que eu tenho livre-arbítrio é eu ignorar esta ação soberana de Deus na minha vida, no meu coração, e me conduzindo a decisões, a escolhas, por vezes muito boas, mas que não foi eu que decidi. Mas Deus permite eu fazer as escolhas e considerar. Mas livre-arbítrio é muito. Mais um texto, Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Tiago 4, 13 a 15. Isso aqui também mexe com aqueles que imaginam ter o livre-arbítrio. Olha o que Tiago escreve: atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Você está decidindo. Mas olha o 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa é a ideia, é se o Senhor quiser, não é o meu livre-arbítrio, é se o Senhor quiser. A soberania de Deus não tira a responsabilidade dos homens pelos seus atos, nunca tirou. O primeiro casal tinha livre escolha para praticar o bem ou o mal, mas com eles Deus fez um pacto
chamado Pacto das Obras, que envolvia obediência e vida, ou desobediência e morte. Mas o homem, nós conhecemos a história, o casal desobedeceu a Deus. E entre todas as coisas que foram afetadas pela desobediência, uma delas, consequência disso, é que o homem perdeu o seu livre-arbítrio. Então a palavra de Deus, nós entendemos, é muito clara sobre este assunto. Talvez o que confunda muitos é essa possibilidade de escolha que Deus permite. A impressão que eu posso ter é que eu tenho livre-arbítrio. Olha, vou dar um passo com o pé direito para frente. E eu dei, olha, tenho livre-arbítrio. Isso é muito pobre. Pensar que tenho livre-arbítrio porque fez a escolha do que ia fazer hoje, ou tal hora. Pensar que isso é livre-arbítrio é empobrecer o que significa verdadeiro livre-arbítrio. Nós não temos mais. Nós precisamos ter em mente e não ignorar que o nosso coração está nas mãos de Deus. E se, assim como um ribeiro de águas inclina o coração do rei, que dirá de nós? Ainda que considerando que mesmo o rei, como reconheceu Nabucodonosor, é reputado em nada pelo Senhor. Então, irmãos, quando nós formos discutir ou tratar sobre livre-arbítrio, precisamos considerar à luz das Escrituras. Precisamos considerar à luz desses exemplos de homens que também, com certeza, diriam com toda a convicção que eles possuíam livre-arbítrio, e a Bíblia nos diz que eles não tinham. Que quando eles pensavam que estavam exercendo o livre-arbítrio, eles estavam, na verdade, seguindo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor mesmo esteja nos orientando a cada um de nós acerca dessas verdades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Fiquem com Deus. Agora, preparem as crianças. O próximo vídeo será a aulinha da tia Sueli.